Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, ainda que... Marcos 9. Me perdoem se eu me emocionar hoje aqui. Tá bom? Eu posso dizer a vocês que sinto a presença de Deus aqui hoje, agora, e de uma maneira diferente do primeiro culto. Bem diferente. A mensagem é outra também. Marcos 9, versículo 17. Eu preciso contar a história para vocês lembrarem do que a gente vai falar. Jesus já havia separado seus 12 discípulos principais e os chamou de apóstolos. Deu a eles autoridade e poder para replicarem os milagres que ele fazia. Nesse texto, Jesus deixou a multidão com 9 dos 12 apóstolos. Ele subiu ao monte e diante de 3 dos apóstolos que ele levou, ele se transfigurou diante deles e sua glória foi revelada. Ao descer do monte, ele se encontrou uma multidão ao redor dos 9 e um tumulto estabelecido ao redor dos 9. E ele ficou confuso com aquilo. Ele chegou ali e, puxa, eu deixei vocês aqui com minha autoridade, com meu poder. Como é que essa crise se estabeleceu? E aí veio um pai enlouquecido, surpreso, dando glória a Deus porque Jesus desceu do monte. É bom quando Jesus volta a aparecer para a gente, né? E ele então se colocou diante de Jesus no verso de número 17. Saiu um dentre a multidão e respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, por onde quer que o apanha, o lança por terra, ele espuma, rinha os dentes e vai definhando. Eu roguei aos seus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. A minha versão diz: não puderam. Outras versões dizem uma frase diferente. No verso 18, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz: eles não puderam. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase e gostaria que você repetisse comigo: eles não puderam. Senhor, fala conosco. Neste culto de hoje, assim como no primeiro culto, Senhor, o Senhor falou alguma coisa aos nossos corações. Agora, Senhor, nesse segundo encontro, nós queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, fale também de maneira tremenda, nos encha de alegria e revele, Senhor, a Tua palavra, trazendo à nossa vida, Senhor, uma revelação nova para a nossa vida mudar. Que não seja a letra fria que mata, mas seja o Teu poder, Espírito Santo, que vive, que possa trabalhar em nós agora. Eu te peço e te suplico em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha que história interessante. Jesus deixa 9 dos seus discípulos com autoridade e poder. E ele fica tranquilo. Eu queria que você entendesse que quando Jesus parece estar ausente, é porque ele está confiado no que ele já fez na sua vida. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, que vai falar da criação, e diz que ao 7º dia Deus descansou, você não deve de imaginar que ele ficou cansado, ficou estafado e sentou na cadeira celestial e falou assim, né? Porque o Senhor é todo poderoso, ele não se cansa. É o que Jesus disse a respeito do Pai quando ele estava no templo: meu Pai trabalha até agora, ele não se cansa. O descansar de Deus ele olhou a obra, viu que tudo era bom e ele descansou. Vai dar certo, vai funcionar, porque eu fiz tudo direitinho. Então, quando Jesus subiu para o monte, para a transfiguração, porque ele precisava mostrar a alguns dos seus discípulos quem ele era,
e deixou os seus discípulos com autoridade e poder, ele descansou. Então, quando Jesus parece estar ausente, ele está descansado naquilo que ele fez na tua vida. Ele está dizendo assim: eu confio em você, a obra foi feita, você é de Deus, você pode fazer, o diabo não vai te resistir, os problemas são pequenos diante do poder que eu dei a você, o inimigo não pode contra você. Ele descansa e ele sobe para ter um momento especial, e ele tem um momento especial, mas quando ele desce, ele encontra o caos, estabelecido. Os discípulos dele estavam debatendo teologia com os escribas e fariseus, e estava um bate-boca, o culto virou uma bagunça, os doentes continuavam doentes, os desesperados desesperados, os enfermos enfermos, os famintos. Jesus chegou e falou: que balbúrdia é essa? Que confusão é essa? Então, um homem desesperado corre até Jesus e diz: Senhor, olha, eu trouxe o meu filho, que está possesso de um espírito, o espírito pega ele, joga ele no fogo para tentar matar ele queimado, joga ele na água para matar ele afogado. Eu trouxe ele aqui porque eu ouvi falar da sua fama e da fama dos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Essa frase mexeu comigo esses dias, irmãos. Essa frase me incomodou esses dias, como outras coisas me incomodaram. Eu falei aqui no primeiro culto, vou repetir. Essa semana Deus falou muito forte comigo. Ele falou tão forte comigo que eu estou digerindo até agora. Eu acredito que eu vou precisar de alguns dias para poder elaborar o que Deus falou no meu coração. Sabe aquelas coisas quando você tem a certeza, a convicção que Deus veio do teu lado e falou com você literalmente? Isso aconteceu comigo essa semana. E dentre algumas coisas que Deus mexeu no meu coração, Ele mexeu no meu coração com esse texto. Eu comecei a me perguntar por que isso aconteceu. Mas essa também foi a pergunta dos discípulos. Jesus chegou, chamou o menino e antes ele disse uma frase: geração incrédula, até quando eu tenho que suportar vocês? Traz o menino, sai dele. O espírito foi embora na hora. Veio sobre os discípulos uma frustração imensa, e eles então chamaram Jesus no cantinho e falaram assim: Jesus, por que nós não podemos? E é essa a frase da minha pregação hoje. Por que não podemos nós? A pergunta revela algo, revela uma completa impotência diante de uma situação de caos. Essa frase, somada à palavra do pai daquele garoto, incomodou muitos discípulos, porque eles ouviram o pai do garoto dizendo: eles não puderam. Se existe uma coisa terrível, é as pessoas saberem que nós temos fé e na hora da crise eles perceberem que nós não pudemos, assim como eles não puderam. Aí a incredulidade no coração deles vem. Quando eles olham para a gente e falam assim: poxa, mas eu achava que eles podiam. Essa frase, somada à pergunta e à frustração de realmente não poderem, aniquilou os discípulos. E isso os incomodou terrivelmente. E é isso que me incomodou também terrivelmente. Nós somos igreja de Jesus, amém? Você é a igreja de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos seguidores, nós nos dizemos cristãos. Quem aqui se diz cristão? Levante a mão. Nós somos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Nós fomos incluídos em promessas. Algumas promessas poderosas, como Atos 1:8,
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas minhas em Jerusalém, em Samaria, até o confim da terra. Aonde vocês forem, esse poder vai acompanhar vocês. Nós somos discípulos como aqueles 11, aqueles 12, aqueles 9 que ficaram. Nós somos discípulos, recebemos essa promessa. O poder do Espírito Santo desceria sobre nós, e nós teríamos o poder de dar o testemunho por obras de que Deus está conosco em qualquer lugar do mundo. Nós somos discípulos de Jesus, isso de respeito a nós. Promessas de Jesus que dizem respeito a nós, como por exemplo, Marcos 16, 17, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados, repreenderão demônios, falarão em novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Isso é promessa. Nós, diz respeito a mim, diz respeito a você, nós recebemos essa promessa, o poder do Espírito Santo está em nós. Mas aí a pergunta que veio me inquietando é: por que diante do que nós estamos vivendo, nós parecemos impotentes? Nós estamos vivendo uma situação nunca vivida no planeta. Pode ser comparado ou semelhante a alguma coisa, mas não é igual. Nós estamos no meio de uma crise nunca vista. A pergunta é: se o Senhor nos deu poder e autoridade, se o Senhor está sobre nós, sobre os demônios e sobre todas as coisas, sobre as enfermidades, por que nós constatamos que nós não podemos? Isso vem me incomodando, irmãos, e essa semana me incomodou muito. Por que o diabo está entrando em nossa casa e abatendo a nossa alma? Aquele garoto, o diabo jogava ele no fogo. O fogo é um símbolo de algo que esquenta, que aquece, que incomoda, que inquieta. Por que o diabo está fazendo isso e nos jogando no fogo? Por que o diabo está nos jogando na água? Ali a ideia é afogamento, é perder o fôlego, ficamos sem ar, ficamos sem espaço. Se nós somos do Senhor, por quê? O que está acontecendo? E aí, irmãos, uma coisa muito séria, é como é difícil elaborar dentro de nós os fracassos, como é difícil elaborar dentro de nós que nós falhamos, como é difícil elaborar que nós não demos conta, como é difícil aceitar o fato de que nós fracassamos. E ontem e hoje especialmente, eu fiquei assim parei muito para pensar, e fiquei pensando, imaginando a reação, sabe, Fabinho, daqueles caras. A reação, a expressão deles. Como eles se sentiram envergonhados de não poderem fazer nada. E como é que deve ter sido a expressão física, corpórea deles, de não poderem fazer absolutamente nada. Como eles ficaram abatidos, como é difícil elaborar isso dentro de nós. O próprio Pedro, que é um dos que fracassou, em muitos momentos, diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, 33, e eu vou citá-lo porque ele faz parte de um grupo de fracasso, porque ele não fracassou nesse momento, mas ele fracassou na morte de Jesus Cristo, ele foi covarde na morte de Jesus Cristo. Nós fracassamos em muitos momentos. Faltou fé a Pedro, mas ele batia no peito, e em Lucas está escrito assim, em Lucas no capítulo de número 22, verso 33, Jesus disse: eu vou a Jerusalém e devo morrer. E Pedro disse: Senhor, onde o Senhor for, eu vou também, eu morro também. Ele estava cheio de fé. Na hora em que pegaram Jesus, ele foi o primeiro a correr, e foi o primeiro a se esconder, e o primeiro a dizer 3 vezes: eu não conheço esse camarada. E depois a vergonha se abateu. Como é difícil elaborar perdas, como é difícil elaborar o fato de que a gente fracassou na fé. Olha para mim, filho, e eu quero te dizer uma coisa:
Muitos crentes estão fracassando na fé. Sabe aqueles irmãos que vieram aqui pelo primeiro culto? Eles não vieram ouvir essa palavra porque Deus não queria falar com eles, queria falar com você. Eu preguei outra coisa para eles. Nós estamos fracassando, e como é difícil elaborar o fracasso. O Pedro entrou, ficou arrasado, voltou a pescar, achou que a vida tinha acabado, que nada mais dá certo. Quando falta o poder e a autoridade, irmãos, a gente se desespera, a gente se perde, a gente fica sem lugar. Os discípulos voltaram e falaram com Jesus: Senhor, por que nós não podemos? Olha para mim, filho. A mensagem é simples, mas ela é uma resposta libertadora. 3 são as razões pelas quais nós não podemos contra o inimigo. Se você quiser anotar, se não quiser anotar, vai estar no YouTube amanhã, você anota. 3 são as razões que o Senhor me mostrou para que nós fracassemos. A primeira razão: quando nós damos atenção demais ao caos. A gente fracassa quando o nosso olhar está muito mais no medo, muito mais na nossa insegurança. A gente tem falado muito sobre a incerteza do amanhã nesses dias, não é verdade? O que será de amanhã? Não sei. Esse medo tem tomado conta de muita gente. E o nosso foco no medo nos torna incapazes de usar a fé. O medo anula a fé. A fé é igual a coragem. A fé é um pulo no escuro. A fé é um estado de loucura. A fé te ordena a fazer coisas que ninguém faz. A fé é aquela situação de Mesaque, Sadraque e Abidnego, Misael, Ananias e Azarias. Eu te jogo naquela fornalha, não tem problema, eu sou jogado na fornalha, mas eu continuo crendo. A fé é um estado de insanidade, e quando o medo vem, a fé vai embora. E quando o nosso olhar está muito na crise, nós não podemos, e o diabo pode mais do que nós. Quando o nosso olhar está muito no problema, perdemos poder. Porque deixamos que nosso medo assuma fé e anulamos a atuação do Espírito Santo de Deus. Você sabe uma coisa que muito crente sonha em viver? Ser usado para um milagre extraordinário. Eu assisti um milagre extraordinário. O moço, o pastor pregava, e havia um indivíduo de muleta e uma das pernas dele era atrofiada, era de talidomida. É esse o nome da doença, não é? Quando o membro é atrofiado. Ele tinha uma perna normal e a outra era bem curtinha, era um pedacinho de perna. Aquele pastor disse para o rapaz assim: vem, larga a muleta e vem. Aquele menino veio, era um jovem, ele veio se escorando nos bancos. E a perna do menino começou a crescer. E ele veio se escorando nos bancos, às vezes caía, o pastor dizia: deixa ele, vem. E o menino foi levantando, e cada vez que ele levantava, a perna dele estava de um tamanho diferente. Quando ele chegou no altar, ele começou a pular. Você imagina o que aconteceu nessa igreja, irmãos? Você imagina o que aconteceu nessa igreja, o alvoroço que foi, gente colocava a mão na cabeça, gente fala: meu Deus, que loucura que eu acabei de ver. E aquele moço começou a correr, e o pastor chorando, e as pessoas do louvor enlouquecidas, gente colocando a mão na cabeça, gente andando para o lado sem entender nada. Sabe o que é extraordinário daquilo? Aquele homem que mandou aquele camarada andar, ele não podia ter medo de que podia dar errado,
Porque o rapaz começou a cambalear, ele podia titubear e falar assim: não é agora, Deus não tem a cura para você. O medo anula a fé. Enquanto o seu olhar estiver mais no problema, você está menos em poder. Por que nós não podemos nesses dias? Porque nós nos distanciamos do propósito para sermos crentes. A Bíblia diz que quando Jesus desceu, os apóstolos estavam discutindo teologia, mas eles não estavam ali para discutir teologia, eles estavam ali para falar do poder de Jesus, da glória de Jesus, do Messias, da salvação, da restauração. Eles se distraíram com coisas da religião, e todas as vezes que o propósito da nossa vida muda do que é plano de Deus, a gente perde o poder. Quer ver uma mudança nessa mudança de foco? O propósito da vida cristã é que você seja salvo em primeiro plano, cheio do Espírito Santo em segundo plano, e usado por Deus em terceiro plano. Para que isso aconteça, você precisa de 3 coisas: crer no Senhor acima de todas as coisas, amá-lo acima de todas as coisas, gastar tempo com oração e gastar tempo com a fé e a palavra de Deus. Em outras palavras, a religião, a fé é simples, e todas as vezes que nós saímos da simplicidade da fé, nós perdemos a autoridade. Todas as vezes que nós queremos elaboração de coisas extraordinárias, nós perdemos a autoridade. Você sabe onde é que está a autoridade sua, meu irmão? A sua autoridade está lá no seu quarto, num cantinho da sua casa, onde você dobra o joelho e ninguém vê, e você, cheio de fraqueza, cheio de medo, cheio de angústia, sem uma palavra para dizer, você diz: meu Deus! É ali que Deus enche você, desce sobre sua vida, fortifica você, põe você de pé, e você sai dali como ninguém. Mas quando você sai da simplicidade da fé, você para de orar, você para de ler Bíblia, porque você não está entendendo. Mas quando você está na simplicidade da fé, você lê Bíblia sem entender, e o Espírito Santo pega o sem entender e faz você entender coisa que nem o cara que estudou teologia em Harvard entende. Eu me lembro de um cara lá na igreja que o meu pai pastoreou, um homem simples, de pouca leitura. O meu pai lia um salmo que diz assim: como é bom que os irmãos estejam em união, é como o orvalho que cai no monte Hermon, é como o óleo precioso que escorre pela barba de Arão. Meu pai ficava assim: o que isso significa? Meu pai era diretor de seminário, escritor, e ele lia aquilo e falava: não, eu não consigo entender. Aí um dia aquele irmão, e aí meu pai começou a orar: Senhor, me revela, o que isso significa? E um dia aquele irmão, sem leitura nenhuma, chegou e falou com meu pai assim: ô Pastório, Deus é bom demais mesmo, né? Olha aí para você ver. O salmo diz assim, ó: como é bom, os irmãos tá tudo juntinho, igual lá o matinho que nasce lá em cima no Monte Hermon. Não sabe nem o que é Monte Hermon. Aí, pastor, o orvalho cai, o mesmo orvalho cai em todos, porque eles estão juntinhos, então todos recebem o mesmo orvalho do céu. É lindo, né, pastorio? É como o óleo que escorre pela barba de Arão, porque os fiozinhos da barba estão juntinhos, o mesmo óleo banha todos, porque eles estão juntinhos. Meu pai ficou olhando para aquele moço sem leitura e começou a chorar. Falei: meu Deus, a simplicidade da fé te revela os mistérios extraordinários. A palavra do Senhor diz que Ele guardou as coisas tremendas para os simples, para confundir o sábio. Mas quando a gente abandona a simplicidade, quando a gente abandona as coisas mais simples, Aline, acordar de dia, de manhã cedo, e a primeira coisa a fazer,
É dobrar o joelho e dizer: bom dia, Espírito Santo. Tem coisa mais simples do que isso? Num dia terrível, um calor infernal que está, a luta, pandemia, máscara e óleo, gel, e tem que escovar o dente com álcool. Aí você acorda e fala: bom dia, Espírito Santo. Essa simplicidade, essa palavra mudou o mundo espiritual em alguma coisa. Alguma coisa que o inimigo plantou para você naquele dia já foi quebrada ali. Aí você abre a torneira para beber uma água e diz: louvado ao Senhor pela água. Você acredita que eu faço isso, irmãos? Eu vou ter que cortar isso na edição. Eu vou tomar banho desde que eu fui para o norte de Minas, que acaba a água todo dia. Que eu abria a torneira e saía água, pastor. Eu falava: Senhor, com aquela água caindo em mim, um calor do inferno. Eu falei: Senhor, obrigado, porque tem água na minha torneira. Eu visito gente que busca água longe no balde. A simples gratidão de um dia, pastor Marco Aurélio. A simples gratidão de um dia. Obrigado por esse café. Obrigado por eu poder acordar. A simplicidade de uma oração simples: Deus abençoe o meu dia. A simplicidade, a gente está abandonando ela. A gente está querendo virar super crente, e isso está atrapalhando a gente, pastor Marco Aurélio. A gente tem que voltar às coisas simples da fé. Quando perdemos o foco do para que somos crentes, perdemos poder. Mas a revelação agora que é libertadora, eu queria que você prestasse atenção, porque isso que eu vou falar aqui é libertador para muita gente. Agora eu preciso de você, Fabinho. Sabe quando é que nós perdemos a autoridade? Olha para mim, todo mundo, por favor. Nós perdemos a autoridade quando o diabo nos convence a olhar para nós. Vou repetir. Quando o diabo começa a olhar para fazer você olhar para você diante do problema e dizer assim: muito difícil, muito complicado, isso é impossível, eu sou muito fraco. Na hora que o diabo conseguiu convencer você a olhar para você e tirar os olhos do Senhor, você perdeu o poder. Porque você naquele momento ficou no seu poder, e você não tem poder nenhum. Quando o diabo começa a fazer você olhar para você diante da luta e falar assim: poxa, eu não vou conseguir passar nessa prova. Eu não vou conseguir, Júlia. O meu currículo não vai passar. Aquela empresa é grande demais para eu entrar. Quando a gente começa a olhar a nossa limitação, nós tiramos Deus da jogada. Quando nós começamos a olhar o quanto nós somos fracos, nós tiramos Deus da jogada. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Não é pela sua força, e não é por violência, diz o Senhor, é pelo meu Espírito. Você não vai conquistar por você. Você não vai chegar aonde você tem que chegar por você. É pelo Senhor em você. Paulão, não depende de você, cara. Depende de Jesus. E o Senhor Jesus, Paulão disse: eu abro uma porta diante de ti que você não tem força para abrir. Uma porta que ninguém pode fechar, eu abro. Quando é você, você não consegue nem levantar para orar. Quando é você, você não consegue nem fazer nada, o dia acabou. Quando você olha para o seu casamento em crise e fala assim: acabou, é porque você está olhando para você, para a sua limitação, você está olhando para sua força, então você chegou à conclusão: não dou conta, e não dá mesmo.
Quando você olha para o seu ministério, Moisés, e diz assim: eu não vou conseguir conquistar gente, eu não vou conseguir chamar a atenção de ninguém, eu não vou conseguir fazer essa obra. Aí não vai mesmo, porque você olhou para a sua limitação. Mas quando você olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, Ele então vai assumir o seu lugar, e Ele vai fazer por você, e aí então tudo vai acontecer. Tira o olhar de você, porque o que está atrapalhando a tua conquista é confiar em você. Tira o teu olhar de você e põe o teu olhar em Jesus Cristo de Nazaré. Quando isso acontecer, Denis, o impossível vai acontecer. Entendeu isso? Vamos ficar de pé. O Senhor chamou Gideão. Gideão pegou um punhado de trigo, estava num buraco de amassar uva, começou a pisar aqueles trigo. Apareceu um anjo para ele, Dalci. Gideão, você foi achado com graça diante do Deus Altíssimo para libertar o seu povo. Qual foi a palavra dele? Ah, Senhor, eu sou o menor da minha tribo. Olhou para ele, está vendo? Olhou para ele, e o anjo insistiu: Gideão, é você. Então ele disse: Senhor, me dá provas. O Senhor deu provas diante do inimigo, dos midianitas, milhares de midianitas. Ele teve medo. Senhor, será que eu estava certo? Eram milhares como a areia do mar. Aí o Senhor disse: convoca Israel para a guerra e você vai ver quem é que está certo. Se sou eu ou sou você. Você é você. Ele convocou, vieram 32 mil. O Senhor disse: tem muito. Manda o covarde embora. Sobraram 10. Tem muito. Leva o povo para beber água. Sobrou 300. Tem muito ainda, mas vou usar esses 300. Parado diante de cima do monte, olhando os midianitas como a areia do mar, acampados, ele temeu de novo. Falei assim: Senhor, será que sou eu mesmo? Toda vez que você olhar para você é impossível. Toda vez que você olhar para você não vai ser possível. Aí o Senhor disse para ele: Gideão, desce, vai lá e ouve o que eles estão conversando. E eles conversavam sobre um sonho que eles tiveram, onde descia do céu algo e rolava sobre eles. E o outro disse: isso não é outra coisa senão o Deus de Israel que vai acabar com a gente. Gideão voltou, tirou os olhos dele e disse para os 300: toque a buzina, quebra o jarro, porque o Senhor nos entregou os inimigos na nossa mão. Na hora que você tira os olhos de você, na hora que você foca no propósito de Deus para a sua vida, Ele faz. Eles tocaram a buzina, quebraram os jarros, os inimigos viraram uma loucura, mataram-se a si mesmos, e eles mesmos não fizeram outra coisa senão pegar o despojo. Tira o olho de você, não é pela sua força, não é pela sua capacidade. Quantos estão concorrendo com você? Não interessa. Se o Senhor estiver com você, você é a maioria. Pastor, é uma vaga, são 5.000 concorrentes. Não interessa, você e Deus são maioria. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas Ele já decidiu ser por nós. Eis que estou convosco, diz o Senhor. Ele está conosco todo dia. Ele decidiu que está por você, que Ele está do teu lado, que Ele vai lutar a sua luta, que Ele vai te dar a vitória. Então Ele vai te dar a vitória. Pare de olhar para você, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para a crise, pare de se distrair. Olhe para Jesus. Pastor, como é que eu vou vencer essa luta? Simples. Você vai dobrar o seu joelho na sua casa e vai dizer: Senhor, eu não sei nada,
Eu não posso nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor pode todas as coisas. Eis-me aqui, usa-me. Aline resolveu o problema. Você entendeu isso? Resolveu o problema. Não precisa de mais nada. Pessoal do louvor, por favor. Não precisa de mais nada. Deixa eu ser profeta na sua vida um pouquinho, posso? Posso ser profeta na sua vida? Olha, você está com muito medo. E esse medo está te atrapalhando. Você está com medo demais. É muita coisa para dar errado, não é, Gabi? Tem muita coisa, né, Otávio? Se a gente for listar assim, olha, de 100 coisas, 80 para dar errado. Mas quem diz para você que Deus precisa de 100% para a coisa acontecer? Meu cunhado foi internado com a possibilidade de 1% de sobrevivência. A minha cunhada usou a seguinte frase: se tem 1%, Deus vai trazer de volta. E ele já esteve aqui, já pregou aqui, porque Deus trouxe ele de volta. Quem é que diz para você que Deus precisa de 100%? Deus precisa de nada. Ele é Deus. Você pode estender a sua mão em direção à sua casa. Não é por tua força, nem por tua força que as coisas vão acontecer. É pela força do Senhor, pelo poder do Senhor, é pela glória do Senhor. Que haja em nós o verdadeiro amor que se entregou na cruz e trouxe a